Olá, bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai ver mais ou menos como que cria algumas tabelas de forma bem simples no Postgres, como criar o seu próprio banco de dados, criar as tabelas e inserir dados nessas tabelas, beleza? Você tá me vendo assim com o microfone na camiseta igual o Silvio Santos, porque eu não tenho tripé e essa foi a forma que eu encontrei do som sair melhor dentro daqui das minhas capacidades. Então, vamos lá. Para criar uma tabela dentro do Postgres, criar um banco de dados, basta a gente vir aqui na nossa lista de bancos de dados, se o seu não tiver nenhum, tá tudo bem também. Clica com o botão direito aqui em Create Database. Aqui a gente vai chamar esse banco de dados de República. Já já vocês vão saber por quê. Então tá aqui, na hora que você cria o seu banco de dados, ele aparece todas as instâncias do banco de dados, inclusive a parte aqui dos esquemas, que são como se fossem as pastas do banco de dados, e as tabelas. Então aqui se a gente tentar expandir as tabelas não vai ter nada. Faz sentido, né? A gente acabou de criar o banco de dados, não colocou nenhuma tabela nele. E as tabelas que a gente vai estar criando são as tabelas desse exercíciozinho aqui, que é como se fosse um banco de dados de gerenciamento de uma república estudantil. Então, esse banco de dados vai ter 4 tabelinhas. Uma tabela é a tabela dos moradores, e a tabela dos moradores tem aqui as informações do ID desse morador, o primeiro e último nome, a idade, o curso que esse morador faz e o ano que ele ingressou na faculdade. Aí tem a tabela dos quartos, tem o ID de cada quarto que tem na casa, né? No caso aqui a casa tem 6 quartos. O nome de cada quarto, uma breve descrição de cada quarto e o valor aqui de cada quarto, quanto cada quarto custa em money, em dinheiro. Outra tabela que a gente vai ter aqui é a tabela aluguel. A tabela aluguel, ela basicamente tem o ID desse aluguel, dessa transação de aluguel. E aí a gente também está guardando o ID do morador e o ID do quarto. Então aqui a gente consegue fazer essa ligação entre qual morador está em cada quarto e a data de entrada aqui também. Então se a gente perceber, ó, tem dois moradores que estão no mesmo quarto, né? Que são moradores 1 e 2, que estão no quarto ID1. E aqui a data de entrada, todo mundo entrou no mesmo dia, com exceção desses dois moradores. Se a gente vê aqui na tabela moradores, o ID1 e 2 são um casal aqui, Gabriel e Júlia. Então, são um casal que estão morando no mesmo quarto, enfim. Então, a tabela aluguel é importante porque ela relaciona qual morador está em cada quarto. Beleza? E a tabela gastos, que é a última aqui, que é como se fosse uma tabela que registra todos os gastos comuns da casa. Então aqui tem um ID do gasto também, toda a tabela tem o seu ID próprio. O valor desse gasto, uma descrição desse gasto, né? Então pagar água, conta de água, luz, internet, mercado, feira, e aqui só repete. Qual morador que fez essa compra, que foi lá e efetuou esse gasto, enfim. Então aqui a gente vê que o morador 1 é o responsável pelos gastos, com exceção de uma vez aqui que o morador 2 pagou a conta de luz. E a data que esse pagamento foi feito também. Então, é bem simples, é um banco de dados bem simples, 4 tabelinhas, quase nada de dados, mas acho que fica legal num teor educativo. Então vamos lá, a primeira tabela que a gente vai criar é essa tabela moradores. Então a gente vê aqui que ela tem, na primeira coluna é a coluna ID do morador, a segunda coluna é um nome, a terceira é um nome também, depois vem a idade, o curso e o ano de ingresso. Então, vamos fazer um exercício aqui de tentar pensar qual tipo de dado que cada coluna vai estar recebendo. A coluna morador, deixa eu deixar um pouquinho maior aqui. A coluna morador, ela é um número inteiro. Só que além dela ser um número inteiro, ela é um ID, ela é uma chave primária dessa tabela. Ou seja, cada morador novo que eu colocar aqui, agora o José está morando na casa, esse ID vai sempre incrementando. Então esse ID aqui é uma sequência, uma sequência de números em série que vai sempre aumentar, nunca vai diminuir, enfim. Então, como ele é uma sequência de números inteiros, a gente pode usar o tipo de dado serial, que é um tipo de dado que faz a inserção automática aqui dos números para a gente, dentro da tabela, cada vez que cai um novo registro. Então a gente nem vai mais se preocupar com a inserção desses dados, porque o serial é justamente uma sequência automática que cada vez que cai um dado, ele vai lá e coloca o ID automaticamente desse dado. Show? Aqui o nome. O nome, a gente pode com muita certeza dizer que é um tipo de varchar, né? Que é um caractere variável.
O último nome é a mesma coisa, ambos tipo texto ou varchar. Idade é um inteiro, então a gente vai colocar int. O curso também é um varchar, só que a diferença do nome para o curso é que o nome a gente pode colocar no máximo assim 50 caracteres, né? Não vai ter nomes que vai ter muito mais que 50 caracteres. Mas já o curso, pode ter curso que é maior que um nome, né? Então a gente, sei lá, coloca 200 caracteres para o curso. Ano de ingresso também é um inteiro. Então, mais que inteiro, é um inteiro pequeno, né? É um inteiro que não passa de 37.000. Então a gente pode usar small int. Small int. Se a gente entrar aqui na documentação oficial do Postgres, a gente vê aqui ó, que o tipo small int é um tipo de inteiro que vai até 32.767. Então, como a gente está falando de idade e de ano, eu tenho quase certeza aqui que a gente pode se manter dentro desse range aqui. Então, vamos usar small int, que usa menos memória, enfim, é melhor que deixe o banco de dados mais otimizado possível. E aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para criar a primeira tabela. Então vamos lá. Vamos abrir o Postgres. Aqui, como a gente já criou o nosso banco de dados República, a gente vem em cima dele aqui com o botão direito, clica aqui em Query Tool. Espera carregar um pouquinho. Vai abrir aqui a ferramenta que permite a gente escrever queries em SQL. Então vamos lá. A sintaxe para criar uma tabela, a gente primeiro começa com create, em seguida table, ou seja, criar tabela. A maior parte das coisas em SQL é meio intuitivo. Depois vem o nome da tabela. O nome da tabela é moradores. Em seguida a gente abre e fecha parênteses. E aqui dentro a gente coloca o nome de cada coluna seguido do seu tipo de dado, que a gente já determinou. Então a primeira coluna é o ID do morador, né? Morador ID. E o tipo de dado é serial. Não vamos se apegar muito às restrições. O que é chave primária, chave estrangeira. Mas o mais correto aqui era colocar a restrição de primary key. Aqui, porque essa vai ser a chave primária, ou seja, é a coluna que é capaz de identificar cada linha separadamente. Vamos colocar assim, não faz mal não. Então, o conceito de chave primária, se você não conhece ainda, vou fazer algum outro vídeo em algum momento sobre o assunto, chave primária, chave estrangeira. Mas basicamente entendam que essa coluna é responsável por identificar cada linha de forma única na nossa tabela. O que significa que só vai ter uma linha cujo ID é 1, só vai ter uma linha cujo ID é 2. Já aqui o nome não pode ser uma chave primária, porque podem existir duas pessoas com o mesmo nome, podem existir duas pessoas com a mesma idade, com o mesmo curso, com o mesmo ano de ingresso. Então a única coluna capaz de fazer com que a gente consiga identificar de forma única cada linha é a coluna do ID. Por isso que ela é uma chave primária. Enfim, falei que não ia explicar, acabei explicando. Primeiro nome. Um varchar com 50 caracteres. Último nome. Também é um varchar com 50 caracteres. O que mais? Idade. Idade é um small int. O que mais? Curso. O curso é um varchar de 200 caracteres. Aí vem ano de ingresso. Ano de ingresso é um small int. Show. Então aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para criar a tabela, para fazer ela existir. Então vamos rodar isso aqui. Bom, deu sucesso aqui na nossa query SQL. E agora vamos rodar um select só para a gente ver a nossa tabela criada. Então vamos dar um select todo mundo da tabela moradores. Quando a gente roda, ele retorna para a gente a tabela moradores, só que sem dado algum. Não tem dado. Só tem aqui o esquema da tabela, né? O nome das colunas, etc. Como que a gente faz para pôr dado agora? A sintaxe em SQL para inserir dados na tabela é a seguinte.
a gente vai usar o insert into nome da tabela, moradores. Aí a gente coloca quais colunas que a gente quer inserir dado. No caso, a gente vai querer inserir em todas, menos na coluna morador. Porque lembra que eu disse que o tipo serial insere sozinho, automaticamente? Então, a gente quer inserir na primeiro nome, a gente quer inserir na último nome, quer inserir na idade, curso e ano de ingresso. Show! O que a gente quer inserir? Valores. Então, aqui embaixo, basta a gente dizer quais valores a gente quer inserir. E cada linha, a gente vai ter que colocar os valores de cada linha dentro de um parênteses, separado por vírgula. Então, aqui vai todos os valores da primeira linha, aqui vai todos os valores da segunda linha, da terceira linha e assim por diante. Então, se a gente voltar aqui no nosso Google Sheets, a gente vai precisar inserir esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Então, vou fazer uma formulinha aqui em Google Sheets só para ficar mais fácil simplesmente copiar e colar. Então, nessa formulinha aqui eu vou pegar, abre parênteses, né, que é o que eu preciso fazer lá. Depois, um aspa simples. Depois, junta com o primeiro nome. Aí, junta com outra aspa simples, vírgula, aspa simples. Junta com o segundo aqui. Aí, aspa simples, vírgula, aspa simples. Não, na verdade não precisa dessa segunda aspa simples, porque agora vem um número, né? Para você fazer inserção, textos precisam estar entre aspas simples e números não. Então, como 23 aqui é um número, não precisa. Vírgula, aspas simples, junta com esse, e aspas simples, vírgula, fecha, junta com o último. E, para fechar, fecha parênteses, coloca uma vírgula, fechou. Então, a gente vai expandir isso para todas as linhas. Só na última linha aqui que não precisa da vírgula, né? Como é a última linha, não precisa de vírgula. A gente simplesmente copia tudo isso, cola aqui. Pronto, nossa sintaxe de inserir está pronta. Então é insert into, nome da tabela, quais colunas a gente quer inserir da tabela, e na ordem a gente tem que colocar os dados. Então, ó, Gabriel vai entrar no primeiro nome, Santos vai entrar no último nome, 23 vai entrar em idade, Engenharia Elétrica vai entrar em curso, e 2016 vai entrar em ano de ingresso, beleza? Quando a gente roda isso, então, bum, sucesso. Vamos rodar outro select. Select tudo da tabela moradores. Então tá aqui, nossa tabela está criada, nosso banco de dados já tem dados agora, e é só repetir o mesmo processo para as outras 3 tabelas. Aqui eu falei que a gente ia por essas 4 tabelas aqui, mas eu acho desnecessário, vai ficar muito repetitivo. Basta repetir o mesmo processo, beleza? Então é isso, para você que quer criar um banco de dados, saber como que cria tabelas, insere dados nessas tabelas, é dessa forma, pelo menos aqui no Postgres é assim, e essa sintaxe ela é comum entre diversos ambientes SQL, então não se preocupe, se você estiver usando Redshift, Oracle, MySQL, qualquer coisa, basicamente a sintaxe vai ser idêntica. Se você quer aprender tudo de SQL, do começo ao fim, mais de 9 horas de conteúdo, eu sou instrutor lá na Udemy. Então, aqui na descrição do curso, na descrição do vídeo, melhor dizendo, você vai encontrar um link com o melhor preço possível para o meu curso completo, um curso que vai desde os fundamentos de pesquisa, do que é um banco de dados, por que a gente usa banco de dados, SQL, até as funções mais avançadas de SQL, do começo ao fim, com vários desafios no meio do curso, com avaliações, tem 3 avaliações lá para você resolver, todas as avaliações com vídeos de solução do começo ao fim, pegando na sua mão, passo a passo, beleza? Para você de fato se tornar um especialista em SQL, um analista de dados, um analista de negócios, o que você quiser ser que precisa usar SQL. E não só a parte de consulta de banco de dados, tá? Lá no curso também a gente cobre toda a parte de criação de banco de dados, administração de banco de dados, permissões, restrições, toda essa parte de fato de banco de dados a gente cobre desde consulta a criação e administração, beleza? Então, te vejo lá, espero que esse vídeo aqui tenha sido bom, tenha agregado valor, e se você gostou e quer se tornar de fato um especialista nisso, espero lá no curso. Valeu, obrigado!